Agora, 12:02, a Jovem Pan dá sequência a essa cobertura especial sobre a guerra em Israel. Desde as primeiras horas da manhã desse domingo, estamos no ar trazendo para você as principais informações, mostrando o que está acontecendo em Israel, que chega nesse domingo ao segundo dia de confronto contra os terroristas do Hamas. Eu sou o Vitor Brown, hoje é domingo, dia 8 de outubro de 2023. Vamos juntos nessa sequência da cobertura especial aqui na Jovem Pan e já com um convidado conosco ao vivo. Vou conversar agora com o brasileiro Vitor Herzlag. O Vitor está ao vivo com a gente, ele mora em Israel há 4 anos, estava a 300 metros do cinturão onde os ataques começaram. E ele estava naquele festival de música com amigos em um camping quando viu os foguetes sendo lançados e um ataque armado, inclusive com homens em motos e em paraquedas. Vitor, em primeiro lugar, obrigado, pela sua gentileza, por nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite para você em Israel. Olá, boa tarde para vocês no Brasil. Vitor, boa tarde. Como foi, Vitor, esse momento? Foi um momento bem inesperado, nós todos estávamos nos divertindo e foi algo uau, sem palavras realmente. Estávamos num festival que duraria mais ou menos até as 4 horas da tarde de sábado e do nada começamos a ver no céu fumaças e tocou a sirene de bomba, porém como nós estamos acostumados no sul a ouvir esse tipo de sirene, pensamos que era algo, entre aspas, normal e deitamos no chão. Porém não era só isso, era também homens armados com motocicletas e caindo de paraquedas, fuzilando pessoas inocentes, jovens, maioria mulheres, homens jovens entre 20 e 30 anos, pessoas que não tinham a mínima chance de sobreviver. É difícil. Pois é, Vitor, e você tem outros amigos que estão em áreas que estão sendo bombardeadas, e onde você está falando agora com a gente também, está em que situação? Bom, eu estou falando de Beersheba. Estávamos eu e mais 5 amigos. Então, quando tudo isso começou foi uma loucura, porque imagina você 3.000 pessoas saindo ao mesmo tempo e todas desesperadas procurando se salvarem e tudo mais. Isso mexe um pouco com a cabeça da pessoa, você vê corpos no chão, pessoas mortas. É realmente um cenário de guerra, um cenário de crueldade, um cenário de crime de guerra. E como é que estão os serviços e a infraestrutura por aí nesse momento, Vitor? Foi interrompido, por exemplo, o fornecimento de água ou o fornecimento de energia? E qual a situação em relação aos alimentos também? Felizmente não foi interrompido os serviços básicos essenciais. Nós estamos agora em casa. Apenas saímos para coisas essenciais. Não é algo inédito realmente desde a guerra do Yom Kippur, que Israel não recebe um ataque surpresa nessa proporção, e com certeza haverá algo muito maior pela frente e nós todos estamos bem apreensivos. Você pensa em sair de Israel, Vitor? Não. Porque inclusive o governo brasileiro está mobilizando, uma operação. A gente estava mostrando mais cedo aqui ao vivo, ao longo da programação, um pronunciamento do ministro da Defesa e do comandante da Aeronáutica, falando sobre a operação de resgate que está sendo montada e que vai ser oferecida aos brasileiros que estão aí em Israel. Você então não pretende, aderir a essa ajuda do governo brasileiro, a sair de Israel, né? Veja bem, eu entendo as pessoas e apoio as pessoas que queiram aderir a esta causa, inclusive me ponho à disposição a ajudá-las também, porém a maioria dos brasileiros que aqui vivem, eles têm cidadania israelense como eu e ficam também impossibilitados de sair do país em sua grande maioria, especialmente aqueles que estão no exército, que estão na reserva do exército, pois é algo que o país determina.
E só antes de retomar o papo com você, Vitor, vou aproveitar para esclarecer aqui para quem está nos assistindo, aquela imagem que a gente estava acompanhando, se a gente puder voltar para ela, essas são imagens de ontem, do momento em que os terroristas do Hamas entraram em território israelense e passaram a sequestrar pessoas. Civis foram sequestrados, a gente viu ali uma jovem, uma moça sendo levada pelos terroristas e assim como ela, outras dezenas de pessoas, não vou me arriscar a dizer centenas, porque esses números ainda são todos imprecisos, mas a gente tem relatos de dezenas, talvez centenas de cidadãos israelenses que foram levados pelos terroristas do Hamas e que estão nessa situação agora. Nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, ainda tem reféns em poder dos terroristas do Hamas. Só para a gente ter ideia do quão dramática, do quão sensível é essa situação a respeito do qual a gente está conversando. A gente viu também imagens ao vivo, se a gente puder voltar para elas agora, aquela imagem aérea que a gente está acompanhando, é uma imagem da faixa de Gaza, de bombardeios que estão acontecendo agora, e essa já é a resposta do exército israelense. Vários pontos ali com colunas de fumaça formadas, a gente viu prédios vindo abaixo depois das explosões. Essa agora é uma imagem ao vivo, 12:07 aqui no Brasil, 6:07 da noite, começo da noite em Israel, e agora a gente já acompanha um segundo momento desse conflito, com a resposta do exército israelense bombardeando focos onde há a presença dos terroristas do Hamas. Então é importante fazer essa separação e distinguir tudo aquilo que está acontecendo, porque a gente entra agora num novo momento desse conflito, em que teremos a contraofensiva, a resposta israelense, mas é preciso contextualizar tudo para que a gente saiba exatamente a que se deve essa resposta. E é justamente aquilo, aquelas barbaridades que a gente acompanhou, a esses ataques que atingiram civis, raptos de pessoas. Ataque é uma festa com jovens, como o Vitor, que é brasileiro, está aqui comigo ao vivo contando, aconteceu. Então, é sobre isso que a gente está falando. Vitor, vou dar as boas-vindas aqui agora ao nosso comentarista, Gustavo Segré. Ele vai estar com a gente também ao longo dessa cobertura especial aqui na Jovem Pan. Está chegando agora. Segré, boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta ao Vitor, por gentileza. Boa tarde, Vitor Brown. Boa tarde, Vitor, também a nossa querida audiência. Lamento muito pela tua experiência, Vitor, aí de ter compartilhado essa triste situação. Queria te fazer uma pergunta. A gente observa, inclusive vimos agora há pouco, algumas imagens onde terroristas do Hamas levam sequestrados para dentro do território palestino. A pergunta é, tendo tanta gente nessa festa, como você explica, qual é a tua interpretação de que eles não tenham aproveitado uma situação tão interessante do ponto de vista do seu ato terrorista para poder eventualmente sequestrar muita gente ao mesmo tempo em curto espaço? Por que eles entraram atirando em lugar de poder fazer sequestros como observamos nas imagens? Bom, olá, Gustavo. Boa pergunta. É público e notório que eles se aproveitaram de um evento dessa proporção que quase nunca é feito em Israel. Foi um evento totalmente legal e apoiado pela polícia, pelas forças de segurança. É uma pergunta que todos nós israelenses fazemos, como um país em que se gasta bilhões e bilhões de dólares de defesa por ano, okay? Que coloca seus cidadãos de 18 a 22 anos, 3 anos para homens e 2 anos para mulheres, serviço militar obrigatório, consegue ser atacado tão rapidamente assim, sem ser notado, sem nada, sem um mínimo de, não sei, de vigilância do exército. É realmente uma incógnita muito grande, principalmente para os israelenses. Isso cria um sentimento de insegurança muito, muito grande, pois agora mesmo não se pode sair das ruas. Existem terroristas do Hamas infiltrados dentro de Israel, entrando em kibbutzim, que são vilas, massacrando pessoas, matando mulheres e crianças. E fica a pergunta, esse tipo de gente representa a ideia de libertação do povo palestino? Eu acredito que não. Então, é muito triste, é assustador, é realmente chocante que tudo isso aconteça. Debaixo do nosso nariz, debaixo do nariz de um dos exércitos mais poderosos do mundo. E é isso. Agora, 12:11. E, Vitor, a gente falava mais cedo aqui, conversávamos com especialistas, com integrantes da área militar, inclusive, que falavam
sobre o que seria um relaxamento do esquema de segurança israelense, que os serviços de inteligência de Israel, dada a aparente paz que havia nesse conflito com os palestinos, e que é algo histórico, mas aparentemente estávamos num momento em que o conflito estava adormecido, esses sistemas de segurança e de inteligência teriam tido um relaxamento, uma espécie de fragilização que permitiu esse ataque surpresa do Hamas. Para vocês, cidadãos comuns que vivem aí em Israel, a sensação também é essa, de que os protocolos de segurança acabaram sendo relaxados justamente pela naturalização? Sabe-se que tem esse conflito, mas não se esperava algo dessa magnitude e acabou havendo um relaxamento geral. A sensação, enquanto morador aí de Israel, também é essa? Bom, infelizmente, como podemos presenciar, houve sim esse relaxamento, e o que é uma pena, porque Israel tem um histórico de uma guerra surpresa que foi em Yom Kippur, em 1973, em que os países árabes quase acabaram com a gente. Então, 7 de outubro, que foi ontem, que foi esse dia realmente traumático para a história de Israel, vai ser lembrado como realmente um dia de relaxamento, um dia que o exército não fez nada, mesmo em meio a um feriado como Sukkot. Então, na guerra de Yom Kippur também foi durante um feriado. Então, eu acredito que, como pessoa, eu pensaria que num feriado eu poderia melhorar um pouco a segurança, inteligência também. Um ataque desses você não faz em 5 minutos. Sim. Você tem que ter pelo menos algumas horas ali e tudo mais, preparando bem na seca para poder invadir. Como eles não viram isso antes? É muito estranho. Ouvimos aqui o Vitor Herschlag, brasileiro que mora em Israel. Obrigado, Vitor, mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigado a você, Victor. Agora, meio-dia